Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com Models. Antes do vídeo começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar dos próximos vídeos e se você puder apoiar o canal, as informações estão na descrição do vídeo. Um model serve para você trabalhar com dados na aplicação. Então, por exemplo, se você for consumir um serviço OData, você vai precisar de um model OData V2 ou V4. Se você for trabalhar com um objeto de cliente ou uma lista de clientes, você pode usar o JSON Model. Agora a gente vai ver a parte prática. Eu já deixei o projeto preparado com alguns exemplos aqui e eu vou explicando para vocês e depois a gente testa. Então aqui eu vou usar dados do model padrão da Vue, que está definido lá no controller. Depois eu vou mostrar a parte do controller. E como que você usa? É só informar os dados diretamente aqui, dessa forma. Barra usuário, que é um JSON que eu coloquei dentro desse model. E dentro do usuário tem um campo nome. Então basta usar dessa forma. Aqui embaixo a gente está usando um model que está definido na Vue também. Porém, a gente deu um nome para esse model. O nome dele é dados. Tá? Então, quando você define, dá um nome para esse model, você tem que colocar o nome do model antes de usar os campos, tá? Então, colocamos aqui dados, maior que, e depois você coloca os campos. Aqui já não precisa, ó, porque é o model padrão da Vue. Quando você coloca um nome, você tem que passar o nome do model aqui, tá? Com esse sinal de maior que. Aqui a gente tem um exemplo do model do I18N, que são aqueles textos que você pode traduzir aqui no arquivinho, tá? Para cada idioma. E a gente vai puxar a chave title, tá? Então a gente vai vir aqui no arquivo e vai procurar essa chave aqui para exibir essa informação na tela, tá? Então a gente usa dessa forma, coloca o nome do model i18n, coloca o símbolo de maior e a chave do texto, tá? Aonde é definido esse model? Lá no manifest, tá? Esses dois primeiros a gente vai definir lá no controller. Esse aqui é definido no manifest. Mas que manifest é esse? Esse arquivo aqui, ó, manifest.json. Se você entrar e procurar aqui, deixa eu ver, aqui ó, models i18n. Então aqui que foi definido esse model, tá? Ele vai puxar dos arquivos aqui que está na pastinha. Aqui embaixo a gente está usando o model usuários, que está definido lá no manifest. Então vamos dar uma olhada de novo? Model usuários, ó, tá aqui. E esse model é um JSON model, tá? Então vai ser um JSON que a gente vai armazenar nesse model para poder gravar e consultar, né? Aqui ele está apontando para uma fonte de dados que chama usuários. Essa fonte está um pouquinho aqui antes, ó. Ó, data sources e usuários. E essa fonte de dados está apontando para um arquivo, ó, model, que é o diretório, usuários.json. O tipo dela é JSON. Se a gente procurar aqui, ó, dentro da pasta model, tem um arquivo usuários.json que eu criei. E dentro desse arquivo eu coloquei uma lista de usuários, né? O ID do primeiro aqui é 1, o nome é fulano. O ID do segundo usuário é 2 e o nome é ciclano. Então, é só um exemplo, tá? Seguindo aqui, quando você vai usar esse model que está definido lá no manifest, você coloca o nome do model, maior que, e como eu estou acessando um array lá dentro, eu posso passar a posição aqui, tá? Se tivesse um objeto direto, não precisava, mas como é um array, eu tenho que passar o índice, né, do objeto que eu quero pegar e depois o campo, dessa forma. Então aqui eu estou lendo o campo ID do primeiro usuário e o campo nome do primeiro usuário, o índice 0. Tá? Você pode usar dessa forma. Aqui tem um exemplo do modelo padrão do serviço. A gente tem um serviço OData que a gente criou lá no back-end, lá dentro do SAP. Então, esse serviço a gente já configurou quando a gente estava criando o projeto. Então, ele está definido lá no manifest. Se a gente procurar, tá aqui, ó. Tem um modelo, aqui, ó, models, e tem um modelo que está em branco aqui. Esse é o modelo padrão, tá? Ele está apontando aqui para
um main service, que é a nossa fonte de dados. Vamos procurar lá, data sources, está aqui em cima, main service, seria o serviço principal, né? E esse serviço está apontando lá para o nosso serviço no back-end, tá? Ele é um tipo OData, não é JSON Model, né? Não é JSON. E esse serviço usa aqui metadados também, tem a versão, no caso aqui é um OData V2. Também tem alguns casos que você vai usar OData V4, tá? Na maioria dos casos é V2 mesmo, tá? Que você usa. Então é aqui que está definido esse model, tá? Voltando lá na view, como que você usa esse model na sua aplicação? Aqui na view você pode usar aqui no items. Então você especifica qual é o caminho que você quer usar. No caso, eu só passo o nome da entity set, tá vendo? Eu coloco uma barra e o nome da entity set. A aplicação já vai entender que você quer puxar do serviço principal do aplicativo, tá? Então vou puxar os cabeçalhos de ordem de venda, que é a entidade OV cabeçete, tá? E como isso aqui é uma lista, eu tenho várias ordens e cada ordem vai gerar um item dessa lista. Então eu vou imprimir aqui na tela o número da ordem e a descrição, que é o campo criado por, né? Quem que criou a ordem. Aqui embaixo tem outro exemplo, que eu estou consumindo o serviço OData, né? Só que eu estou puxando dados somente da ordem que tem a chave 1, tá? Com essa ordem, eu vou pegar apenas o campo ordem ID. Então, estou imprimindo aqui na tela, ordem ID e criado por, tá? Depois eu vou mostrar para vocês um botão para a gente testar também, acessar esses models pelo controller. Porque aqui a gente está fazendo tudo pela view, né? A gente vai testar pelo controller também. Agora vamos dar uma olhada no controller. Aqui no controller, no método onInit, quando estiver carregando esse controller, a gente vai definir o model padrão da view. Então, como que a gente faz? A gente precisa do objeto da view, então você usa this, getView, guarda aqui nessa variável. A gente tem que criar um JSON model, então estamos criando aqui new sap.i.model.json.json model. Criamos o nosso model. O que a gente faz depois? Vai ter que definir os dados do model. Então eu quero colocar um JSON dentro desse model. Esse JSON vai ter o campo usuário e dentro do usuário vai ter o campo nome, que no caso aqui está Vinícius. Depois que a gente colocou os dados dentro do model, a gente tem que devolver esse model para dentro da view. A gente vai colocar o model dentro da view, beleza? Dessa forma aqui, oview.setModel, a gente passa o objeto do model. A gente não precisa passar o nome do model. Então, esse model vai ser o padrão da view, tá? Que é o model que está sendo usado aqui no primeiro exemplo. Ó. Usuário, nome. É exatamente isso aqui, ó. Usuário, nome. É o model padrão da view. E aqui a gente tem a definição do model com o nome dados. Então, como que a gente faz? Vai ter que ter a referência aqui da view também. Vamos ter que criar um model, no caso JSON model. Vamos setar os dados. Vai ser o mesmo JSON, só que o nome vai ser José, tá? E aqui a gente vai colocar oview.setModel, vai passar o model, só que vai passar o nome do model. Então a gente quer que esse model se chame dados. A gente está colocando ele dentro da view, tá? Então assim que carregar esse controller, ele já vai definir esses models e já vai refletir lá na nossa view. Então esse model com o nome dados está sendo usado aqui, ó. Então colocamos aqui dados maior que e os campos que está dentro do JSON, tá? Aqui no model i18n ele pega dos arquivos, né? Porque ele está definido lá no manifest. Esse model de usuário está definido no manifest também, que vai puxar desse arquivo. Cadê? E o model o model padrão do serviço, que é o model principal, ele está no serviço OData, né? Então, quando a gente precisar, a gente vai ter que fazer requisição no serviço para buscar os dados, tá? Ele está definido lá no manifest. Beleza. E aqui, no controller, quando a gente clicar no botão que eu coloquei lá na tela, está aqui embaixo, ó, o que ele vai fazer?
a gente vai ler dados do modelo I18N, que está definido lá no manifest. Então, a gente vai usar dessa forma, this, para pegar uma referência do controller, .getView, para pegar view, getModel, passando o nome do model, e getResourceBundle. Com esse objeto aqui, a gente pode chamar o método getText, passando a chave do texto que está lá no arquivo, tá? Qualquer chave que está aqui. Então, dessa forma, a gente vai escrever no console o texto que ele encontrou na chave title. Daí eu coloquei aqui um separador, né, para a gente conseguir ver melhor. Aqui a gente vai usar o model de usuários que a gente definiu lá no manifest. Como que a gente usa? Coloca this get owner component.getModel e passa o nome do model. O model que a gente criou lá no manifest é usuários. Aqui, ó, models, usuários, que é um JSON model, vai apontar para a fonte de dados dos usuários, que, por sua vez, vai apontar para o arquivo JSON, tá? Que está aqui. Então, a gente vai ler esse model, vai jogar o objeto aqui nessa variável e a gente vai chamar o método getData para pegar os dados desse model e jogar aqui. Com esse objeto JSON, a gente vai colocar lá no console para ver o que está retornando, tá? Faz uma separação aqui e a gente vai consumir dados do serviço OData. Como que a gente faz? Que é o serviço principal da aplicação, né? This.getOwnerComponent.getModel. A gente não precisa passar nada aqui. Então, volta aqui um OModel, que é o nosso objeto, e você vai chamar os métodos que esse model suporta, que é um OData v2. Que métodos ele tem? Métodos do CRUD, né? Você pode criar, atualizar, deletar e ler alguma coisa lá no servidor, lá no serviço OData. Então aqui a gente está fazendo um read, só para dar um exemplo, né? A gente passa a entidade que a gente quer usar. Eu quero ler dados de cabeçalhos de ordem de venda. Então eu vou fazer uma consulta no OV-CAB7, que é a nossa entity set, beleza? Aqui, se der sucesso, vai retornar os dados, que é nesse objeto OData, e os dados da requisição nesse OResponse, tá? O porque é um objeto, tá? E a gente vai dar um console log para ver o que está sendo retornado. Em caso de erro, vai voltar aqui um erro nesse objeto, OError, e a gente vai dar um console também. Beleza? Então, vamos testar isso aqui. Já deixei a aplicação executando, a gente vai testar lá no navegador. Aqui no navegador já apareceu as informações dos nossos modelos. Então, esse primeiro modelo, o modelo padrão da Vue, que está definido lá no controller, já retornou Vinícius, porque a gente colocou lá para exibir dados do usuário, ponto, o nome, né? Então, lá estava Vinícius, já retornou aqui. Esse aqui é o teste do modelo que tem o nome de dados, que foi definido lá no controller também. Então, lá tem um objeto JSON com usuário.nome igual a José. Então, ele apareceu aqui corretamente. Aqui a gente está testando o modelo do I18N, tentando pegar a chave title, que está definido lá no manifest, e retornou aqui sales order porque a gente está em inglês, né? Então ele carregou o arquivo em inglês e achou esse texto lá. Aqui no modelo de usuários que a gente definiu lá no manifest, que é aquele arquivo JSON, que está lá na pastinha, a gente está tentando ler o primeiro usuário, que no caso é esse fulano aqui, né? O ID dele é 1 e o nome é fulano. Aqui temos o modelo padrão do serviço, nosso serviço OData, né, da aplicação. E aqui não está retornando nada. Por quê? Porque a gente está usando um modelo padrão aqui na Vue, tá? Que no caso é esse daqui. Quando você usa o modelo padrão, se você tenta fazer uma requisição OData, aqui, ele não reconhece, tá? Eu vou mostrar como que resolve isso aqui no aplicativo. Então aqui no controller, a gente está definindo o modelo padrão, tá? Se a gente usar dessa forma, não vai funcionar essa requisição aqui do serviço OData. Aqui, ó, OV-CAB7. Ele não está retornando nada. Então eu vou comentar isso aqui só para fazer funcionar a parte de baixo ali. Vamos testar de novo? Atualizando aqui a aplicação, agora está aparecendo, ó. Lá no nosso serviço, como eu estou rodando com dados mock, né, dados simulados,
eu só tenho duas ordens, tá? Então as duas ordens já apareceram aqui. E aqui embaixo a gente está testando, consultando a ordem que tem o ID 1, né? Então está aparecendo aqui a ordem ID 1 e o nome do usuário que criou essa ordem, tá? Então carregou aqui, só que parou de carregar aqui em cima, né? Porque a gente comentou essa parte. Então assim, eu não encontrei uma forma de funcionar os dois tipos ao mesmo tempo, né? Mas tem esse detalhezinho, né? Se você usar o modelo padrão, se você fazer essa consulta usando esse caminho aqui, ó, /ovcab7, por exemplo, ele não vai funcionar, porque o modelo padrão já foi utilizado aqui no controller, né? É só esse detalhezinho. Agora vamos testar a parte do botão para ele acessar os models pelo controller. Vamos lá na aplicação, lá no navegador. Aqui no navegador, vou apertar F12 e a gente vai observar o console. Deixa eu limpar aqui para ver o que ele vai fazer quando a gente clicar nesse botão. Vou clicar. Ele foi lá no i18n pegar a chave title e encontrou sales order. Deu certinho. Aquele modelo de usuários, que é aquele modelo que a gente criou lá no manifest, que vai apontar para a fonte de dados, que aponta para um arquivo JSON. Lá tinha dois usuários. Aqui está retornando dois usuários. Ó. O primeiro ID1, nome fulano. O segundo, 2, nome ciclano. Deu certinho. Agora a gente vai testar os dados do serviço OData que a gente está consumindo. A gente fez a requisição, retornou aqui os dados do serviço. Tem dois objetos aqui. A primeira ordem e a segunda ordem. Tudo aqui. Deu certinho. E tem aquele outro objeto, que é a requisição. Se você quiser validar o status aqui, né, que você retornou no status correto, né, para você fazer alguma validação. Aqui você tem o corpo da resposta, se você quiser acessar. Aqui é o mesmo resultado desse outro objeto, tá? Só que aqui está dentro da resposta da requisição. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, comente aqui se você conseguiu criar e utilizar os modelos no seu aplicativo. Qualquer problema ou dúvida, pode colocar aqui nos comentários. E se você conhece alguém que está querendo aprender ABAP ou Fiori, compartilhe esse vídeo porque ajuda muito na divulgação do nosso trabalho aqui no canal. Muito obrigado e até mais.